né? Sejam bem-vindos. Falta de educação dizer seja bem-vindo olhando para a Bíblia, né? Então, sejam bem-vindos. Ok? Você que está visitando a gente, seja muito bem-vindo. Quero abrir a Bíblia em João capítulo 10. Talvez eu vou ler aqui algumas passagens da Bíblia. Se você não for bom de endereço, achar rápido, então você só anota e procura João capítulo 10. Aí você examina em casa. Queridos, hoje nós estamos falando sobre a bondade de Deus. O conhecimento da bondade de Deus. Como a pastora estava dizendo, de manhã nós tivemos momentos muito bons, muito lindos aqui. E o Senhor de fato compartilhou sua palavra conosco. Baixa um pouquinho. Compartilhou sua palavra conosco. Falar sobre Deus, talvez o meu trabalho seja um dos mais difíceis que existe. Fechão? Seja um dos trabalhos mais difíceis que existe. Porque é minha responsabilidade falar sobre Deus. E como é que você pode falar com exatidão sobre alguém tão magnífico quanto Deus? Né? Então eu fico me enxergando aqui como uma formiguinha. Como é que eu vou poder comunicar com excelência quem Ele é? Então é realmente um trabalho delicado. E mais delicado ainda quando eu estou falando com vocês, quando eu estou falando com pessoas, quando eu estou falando com gente. E o seu destino depende daquilo que eu comunico acerca de Deus para você. O entendimento que você tem de Deus vai fazer a diferença na sua vida. Os irmãos estão com a cabeça esticada, é melhor vir para cima? Apesar de eu ter um pouquinho... Me ajuda aqui, bota para cá. Estou vendo os irmãos com a cabeça esticada. Bota aqui em cima. Não quero meus irmãos com torcicolo mais tarde. Então deixa eu vir para cá. Tá bom, tá ótimo. Obrigado. Então, o entendimento que você tem de Deus vai fazer toda a diferença na sua vida. Conhecer sobre a bondade de Deus pode significar o seu avanço ou o seu retrocesso. Saber sobre a bondade de Deus. Nós lemos aqui vários textos de manhã, e um deles foi o Salmo 34. Não vou ler todos. Deixa eu voltar aqui para o Salmo 34 antes da gente vir para João capítulo 11, tá bom? Só para a gente introduzir o que nós estamos falando. No Salmo 34, versículo 4 diz assim: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. De todos os meus temores me livrou. Olhai para Ele e sede iluminados, e os vossos rostos jamais serão confundidos. Exclamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor vós, seus santos, porque nada falta aos que o temem. Olha que coisa linda. Temei ao Senhor vós, os seus santos, porque nada falta aos que o temem. O versículo anterior diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Prove e veja que o Senhor é bom. Essa expressão, provar o Senhor, significa degustar, significa passar a língua, significa sentir o sabor. É a semelhança de alguém que faz um pudim, baixa um pouquinho, alguém que faz um pudim, coloca em cima da mesa, e chega uma visita, e olha aquele pudim sobre a mesa e diz: meu Deus, como que essa mulher fez isso? E começa a imaginar se aquele pudim tem, de repente, uma calda de limão, azedinho. Meu Deus, e esse azedo misturado com doce, e
e aquela massa, e aquele gosto, e aquela textura. E você começa a imaginar, mas a pessoa não diz assim, pega um pedaço. Não é? Que coisa horrível. Aí você volta para casa frustrada, com água na boca e o estômago roncando, dizendo, meu Deus, eu não ganhei um pedacinho. É mais ou menos isso que acontece acerca de Deus. Uma coisa é você ver, uma coisa é você ouvir, outra coisa é você provar. E o convite que o salmista está dizendo aqui está chamando a gente cara, para de teoria, para de teologia, para de cri-cri-cri, vem, prova e veja, entra na água, mergulha, sente, prova que o Senhor é bom, prova da bondade do Senhor. Temei vós os seus santos, porque nada falta aos que o temem. Então, se eu não prego direito acerca de Deus, isso pode comprometer o seu destino eterno, o seu relacionamento com Deus. E você vai ver como isso é sério. Depois que eu assumi o ministério pastoral, a gente fica numa situação assim. Se tivesse uma porta pela tangente, eu sairia. Eu juro para vocês. Me perdoe essa confissão horrorosa. Mas eu digo, Deus, onde é a porta de saída, né? Por onde é que eu saio? Porque é um ministério muito delicado. É um ministério muito delicado. A gente está lidando com vidas, a gente está lidando com pessoas. E cada vez mais que a gente entra nas Escrituras, mais eu percebo a gravidade, a seriedade do que é alguém que prega acerca do ser de Deus. Muito bem. Então nós estamos falando sobre conhecer a bondade do Senhor. Conhecer a bondade do Senhor. Vocês se lembram do filho pródigo? Acho que nós pregamos domingo passado, se eu não estou enganado. Acho que foi. Falamos sobre a parábola do filho pródigo. E lá nós temos o exemplo de um irmão que julgava que o Senhor era mau, que o seu pai era mau e perverso, e que não lhe deu um cabrito para comer com seus amigos. Não foi assim? Olha que coisa interessante. Como era que ele se relacionava com a bondade do seu pai? Ele dizia, bem, o meu pai é sovina. O meu pai é muquirana. Agora imagina isso com relação a Deus. O que ele está dizendo é, Deus é muquirana. Deus não me dá um cabrito para comer com os meus amigos. Sabe o que acontece? A visão que nós temos de Deus, é nela que nós nos tornamos. Conforme você entende Deus, é conforme você é. Você é um reflexo do entendimento que você tem de Deus. A Bíblia diz assim, todos aqueles que o adoram se tornem semelhantes a Ele. Então, o entendimento que você tem de Deus, você adora Ele. Com o entendimento que você tem. Se você entende que Deus é mau e perverso, que Deus está esperando uma oportunidade que você vacile para Ele dar uma palmada em você. Se você entende que Deus está sentado na sua cadeira branca, cabelos grisalhos e cara fechada, dizendo onde é que você... Eu estou vendo, viu? Eu estou vendo. Pisa na bola. Aí a gente canta aquela musiquinha. Cuidado, olhinho, o que olha, né? Cuidado, mãozinha, onde pega. Cuidado, pezinho, onde vai, pois o Papai do Céu está olhando para você. O sangue de Jesus tem poder. E as nossas crianças, elas crescem ouvindo e cantando essa musiquinha. Não vacila. Eu estou de olho. Eu botei um GPS em você. Sabe que essa não é a visão de Deus? A visão de Deus é Salmo 139. Ele diz, eu conheço o teu deitar. Eu conheço o teu sentar. Eu conheço os teus jeitos e os teus trejeitos. Conheço o teu jeito esquisito de sentar. Conheço o teu jeito esquisito de roncar. Eu acho que era disso que ele estava falando. Eu conheço o teu deitar e o teu levantar. Você sabe que tem gente que não gosta de ir para o retiro só porque ronca?
Existe bullying, né? Para os que roncam nos retiros. Existe um lugar especial, né? Que são separados com todo amor e carinho. A gente separa um lugar especial para os que roncam e etc. Dos quais eu faço parte, né? Dos quais eu faço parte. Então Deus está dizendo, eu conheço até o seu ronco, eu conheço o seu jeito de dormir. Tem gente que dorme com a perna cruzada, eu nunca vi isso. Ela se deita e cruza a perna. É elegante até na hora de dormir, né? E tem outros que se deitam conchinha, tem outros que de buchinho para baixo, enfim. Cada um tem as suas esquisitices, como é que dorme, outros botam a mão para baixo da cama, enfim, é uma marmota. E o que Deus está dizendo é, eu conheço o teu deitar, conheço o teu levantar, conheço como que você se senta, conheço como que você anda. A palavra nem chegou na tua boca, eu já sabia. Escuta, mas isso não é para punição. Isso é dizendo, eu te amo e eu te observo. Eu gosto de estar perto de você. É aquela imagem do pai que tem um filhinho e ele baba. Toda besteira que o menino faz, ele vibra. E alguém olha, meu Deus. Se tu não é pai, eu que sou pai. Deixa eu ser besta, né? Então tudo que o menino faz, a besteira que o menino faz, para ele é o máximo, porque é meu filho, eu amo meu filho, né? Então toda bobagem que o menino faz, Deus está dizendo, eu conheço essas coisas todas, eu me divirto em olhar para você. Eu curto isso, né? Não é um olhar punitivo. E aí Davi, continuando o seu salmo, ele diz assim, é tão maravilhosa a tua presença, esse conhecimento de quem o Senhor é tão maravilhoso, que eu não tenho como fugir disso. Se eu for para o quinto dos infernos, lá você está comigo. Se eu for para o limite dos mares, lá você está comigo. Aí ele pergunta, como que eu posso fugir da tua presença? Ele disse, não dá. E sabe por que não dá? Porque a presença dele se impregnou nele. Existe uma parte tão linda que eu acho nesse Salmo 139, que o Senhor diz assim, eu coloco a minha mão por trás de ti, o meu braço por trás de ti, minha mão sobre a cabeça. O que ele está fazendo? Abraço, ou então está dançando. Né? Eu coloco minha mão por detrás de ti, meu braço por detrás de ti, minha mão sobre ti. Então eu entendo que o Senhor pegou ele e agarrou assim e disse, e quando Deus fez isso, ferrou, irmão. Você pode ir para o quinto dos infernos e o diabo vai sentir cheiro de Deus em você. Impregnou. Está impregnado. Então quando você cantar essa musiquinha, cuidado, olhinho no que vê, aí você diz, obrigado porque você me vê para onde eu vou. Cuidado, pezinho onde anda, obrigado por onde eu for, o Senhor está comigo. Cuidado, mãozinha no que pega, obrigado porque o Senhor sarou minha mão, eu não roubo mais. O Senhor curou a minha alma, não necessito roubar, porque Ele me supre de todo bem. Ele tem sido generoso comigo, com os meus bens, com a minha fartura. Eu não necessito do que é do outro, porque Ele me supre de tudo. Então o entendimento da bondade do Senhor é uma outra conversa. É uma outra conversa. O filho pródigo, o irmão do filho pródigo, o irmão do pródigo não tinha esse conhecimento do pai. Ele tinha um conhecimento de um pai que era mesquinho, que era ranzinza, que era intransigente, que era isso, e foi nisso que ele se tornou. Você compreende? Porque que é tão grave você conhecer a bondade do Senhor. Por isso que o salmista diz, venha, prove e veja que o Senhor é bom. Nós não estamos falando de teoria, nós estamos falando de você provar, experimentar a bondade do Senhor com você. Uma coisa boa que a gente vê em Deus é que Ele não trata a gente no atacado. Ele trata com a gente individualmente. Ele diz, eu conheço seus cabelos. Pensou um negócio desse? Conheço os seus cabelos. E eu vou te dizer mais, ele não conhece apenas os cabelos. Ele disse que cada célula do seu corpo, ele teceu uma a uma. Então, você diz assim, como é que o feto se forma no ventre da mãe? Não sei. Bem, a gente sabe. O Senhor diz, eu estou tecendo como uma mãe que faz um crochê.
ponto a ponto, eu estou costurando. E quando eu termino a obra, eu disse, tá bom, leva 9 meses para fazer. Aí disse, vem para cá, come on baby, papai te chama. Come on, vem para cá. Terminei minha obra, vem para cá minha obra de arte. Irmãos, desculpa, eu não estou fazendo aqui uma pregação de autoajuda, eu estou te dizendo o que a Bíblia diz a seu respeito. Eu estou te falando sobre a bondade do Senhor. E isso determina nosso futuro, isso determina a nossa vida, porque conforme você vê Deus é que você se torna. Do jeito que você vê Deus, você se torna. Se Deus é ranzinza, miserável e desgraçado, pode ter certeza, você vai ser miserável. Você não abre nem para o trem, atravessa o oceano com um sorrisal e chega do outro lado do mesmo jeito. Para guardar para o almoço. Né? Atravessou, não dá nada para ninguém. Por quê? Porque no seu entendimento, Deus não te dá nada. Deus não é generoso com você. Agora, quando você destrava isso e sabe que Deus é bom, e sabe que Ele é seu Pai, e sabe que Ele te supre de todo bem, e sabe que isso não é uma teoria, é um fato, porque você vê e prova a bondade do Senhor te seguindo e te acompanhando. Então você não tem problema em ser generoso. Pior ainda, nós não apenas nos tornamos aquilo que vemos em Deus, como nós também tratamos os nossos irmãos, como a gente entende que Deus nos trata. Percebe como é que é? Então a gente contempla Deus e a gente reflete o entendimento que nós temos dele. Por isso que é tão fundamental a gente entender, prove e veja que o Senhor é bom. Agora, o que não faltam são mensageiros para falar que Deus não é bom. João capítulo 10. Jesus fala assim, em verdade, vos digo, quem não entra na porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas, e as conduz para fora. Vocês estão acompanhando? Versículo 4. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem. Por quê? O texto diz, porque conhece a sua voz. Olha isso, guarda isso aqui. Vou repetir de novo. Em verdade vos digo que quem entra pela porta do aprisco, Jesus está contando aqui uma parábola e ele está levando a gente a imaginar um curral. Aprisco é curral, onde se guarda ovelha. Em verdade vos digo que quem entra pela porta do curral das ovelhas, quem não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. O que Jesus está dizendo, a gente vai entender depois, é que existem 2 vozes que você escuta. Estão comigo? Existem 2 vozes que pregam no mundo. Uma te rouba. E eu não estou falando de roubar dinheiro. Isso é o de menos. Ok? Jesus fala, tem 2 vozes pregando no mundo a meu respeito. Tem uma que nos rouba da nossa herança. E tem outra que nos enriquece. Existe um tipo de entendimento que você recebe de Deus, que te enriquece. É fantástico isso. Existe um tipo de entendimento que você recebe de Deus que te enriquece. E isso enriquece literalmente. Além de enriquecer, porque, irmãos, dinheiro, pobreza, não é falta de dinheiro. Ok? Pobreza não é falta de dinheiro. Pobreza
é um estado interno. A falta de dinheiro é só uma consequência. Mas existe um tipo de conhecimento que você recebe de Deus, que destrava por dentro e as finanças correm atrás. Não só as finanças, tudo. A Bíblia fala, Deus faz todas as coisas concorrer para o bem daqueles que o amam. Irmão, ele disse o quê? Todas as coisas. Nenhuma área na vida travada. Todas as áreas da vida aberta, escancarada, correndo. As coisas recebem uma ordem, dizendo, pega ele. Gruda nele. Por quê? Porque eu o amo. Eu o amo. A minha presença se grudou nele. Se grudou nela. Eu a conheço, eu o conheço desde o ventre. Eu teci cada célula. Mas, se a pessoa nasce, cresce e avança e não conhece a bondade de Deus, ferrou. Por isso que Jesus está dizendo, escute, tem duas vozes pregando no mundo. Uma te rouba e a outra te enriquece. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele disse que a voz do seu pastor te enriquece. Pastor, está falando de ti? Não. Está falando do teu pastor. Eu sou só um pastorzinho. Mas você tem um supremo pastor. Um supremo pastor. E esse pastor, diz esse texto, ele dá a vida por você. Isso não é figurativamente falando, é literal. Eu dou a vida por você. Eu estava perguntando hoje de manhã, o que você seria capaz de fazer para salvar o seu filho? O que você seria capaz? E a gente tem noticiários de mães que pula dentro de um lago e luta com um jacaré para salvar um filho. Ela não quer nem saber se ela vai morrer. Ela quer saber o quê? Se eu salvo meu filho. Não é não? Por causa do amor ao filho, a mãe é capaz de loucuras. Um pai é capaz de loucuras. Um pai é capaz de entrar numa briga. E aqui e lá tem um morrendo por causa disso. Porque eles não pensam em si próprios. Existe um instinto de sobrevivência. Existe um instinto de proteção. Existe um instinto de busca. Que dá uma espécie de loucura, uma espécie de coragem, eu não sei, que ele é capaz de ir ao infinito para resgatar o seu filho. Então, se uma mãe é capaz de pular dentro de um lago, porque o jacaré pegou a perna do seu filho, o que você acha que Deus é capaz de fazer para buscar o seu filho? Não interessando em que profundidades do oceano ele esteja, em que profundidade do inferno ele esteja, em que profundidade da terra ele esteja, isso não importa, eu vou buscar. Então, ele disse, esse pastor que é o seu pastor, Jesus está dizendo, ele dá a vida por você. A esse o porteiro abre a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome, e as suas ovelhas, e ele conduz as suas ovelhas. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante dela, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Então, certamente, todos vocês que estão aqui, em algum momento, você já percebeu a voz do seu pastor falando com você. Não sou eu, ele, que é o seu pastor. Isso é fantástico. Isso é fantástico. A gente faz apelo aqui na igreja. Essa semana eu estava conversando com a minha esposa. A gente faz apelo na igreja. Eu não gosto de fazer apelo. Eu faço porque eu sou desobediente, sei lá o que é. E o que é o apelo? A gente termina de pregar e diz, você que quer aceitar Jesus. Tem gente que vem para a igreja e diz, você me ofende quando diz isso. Porque você acha que a minha religião não salva, eu já sou salvo. Eu não estou falando contigo necessariamente.
Mas independente de eu fazer apelo ou não, o pastor está falando com você. E eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu faço um apelo, tem pessoas que fazem apelo e dizem assim, o primeiro, aí o primeiro se levanta, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, como se fosse uma, sei lá o que, um leilão, uma coisa. Eu digo, como é isso, rapaz? Irmãos, eu gosto quando o Espírito opera no coração dos homens. O pastor diz, eu estou abrindo a porta, vem para fora. Eu te conheço. Eu que te fiz. Você é a ovelha do meu pasto. Quando eu falo, seu espírito identifica que eu estou falando com você. Eu não preciso de ninguém me constrangendo. Eu não preciso de ninguém dizendo, você vai para o inferno se você não vier. Não, você não precisa disso. O Pai fala, você escuta a voz. E você sai para fora do aprisco e o segue. O mundo inteiro grita dizendo, ei, essa religião é falsa. Você diz, é mentira. Ele falou comigo. Meu espírito sabe quando o meu pastor fala. Eu o ouvi. Eu saí para fora e eu estou seguindo a ele para sempre. É isso que Jesus está falando. Quando você escuta a voz do pastor de verdade, ele te conduz para fora. Porque você pertence a ele. Ele vai adiante de você e você segue, porque você conhece a sua voz. Eu gosto dessa parte que diz, ele conhece a sua voz. Irmãos, eu gosto disso. Por que você o segue? Porque você reconhece a voz dele. E eu fico me perguntando, por que eu reconheço a voz do meu pastor? E aí eu quero ler com você aqui Jeremias capítulo 1. Eu acho isso extraordinário. Olha só, Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, versículo 4. Diz assim, ora, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, isso aqui é Deus falando com o profeta Jeremias. Veio a mim o profeta, a palavra do Senhor dizendo, antes, olha isso, antes que te formasses no ventre de tua mãe, eu te conheci. Antes que saísses da madre da tua mãe, eu te santifiquei. Vocês estão acompanhando? As nações eu te dei por profeta. Eu gosto disso. Deixa eu terminar a leitura, depois eu comento para vocês. Versículo 6 do capítulo 1 de Jeremias. Então disse eu, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu sou um menino, mas o Senhor me repreendeu. Escute, o Senhor me repreendeu. Todas as vezes que você disser o que Deus não disse, você vai ter uma repreensão dentro de você. Sabe aquelas horas de raiva? Aquelas horas que você está depressivo? Aquelas horas que você quer matar seu vizinho? Aquela hora que você está com raiva da igreja? Aquela hora que você está com raiva do pastor? Que você está com raiva do mundo? Está com raiva de você mesmo e agora está com raiva até de Deus? Aí você fala o que Deus não disse. E dentro de você, você tem uma repreensão. Dizendo, está errado o que você falou. O Senhor disse para Jeremias, Jeremias, escute. Antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que você saísse da madre, eu te santifiquei e te escolhi como profeta às nações. Então Jeremias disse, Senhor meu, eu sou um menino, não sei nem falar. Mas o Senhor o repreendeu e disse assim, não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar tu irás, e a todos quanto eu te mandar dizer, tu dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a mão, tocou minha boca e disse-me, eis que ponho as minhas palavras na
tua boca. Mas vamos voltar aqui. Deus diz uma coisa e você fala diferente do que ele disse. Vocês estão comigo? O que eu estou querendo dizer? Olha aqui. Jesus falou que a ovelha dele escuta a voz e o segue porque reconheceu a voz. Aqui nesse texto o Senhor disse: quando antes de você ser formado no ventre da tua mãe eu te conheci e te santifiquei por profeta. Quando esse menino cresceu, o Senhor falou com ele. E ele reconheceu a voz de quem falava com ele. Você sabe o que eu acho na minha pobre imaginação? Eu imagino que enquanto Deus estava fazendo o Jeremias, ele estava falando com Jeremias. Você já viu isso? O menino está na barriguinha da mamãe e a mamãe fica falando com ela. E às vezes o papai entra e a criança percebe que ele entrou. Às vezes a criança está agitada na barriga da mãe e o pai chegou, toca na barriga e a criança se acalma, escuta a voz. Existe uma música que a mãe canta que quando o menino cresce, aquela música fala com ele. Eu imagino que Deus fez algo desse tipo. Quando você estava sendo gerado no ventre, ele estava costurando célula a célula, cantando músicas e falando com você. Você cresceu. E chegou um dia que o Senhor vai falar de novo. E você vai saber que Ele está falando. Você reconheceu a voz daquele que te fez. Então o pastor vai falar com você e você não vai ter problema de seguir, porque você reconhece a sua voz. Você vai segui-lo não porque tem medo, você vai segui-lo não por causa de qualquer coisa, é porque você sabe que ele ama você. Então eu acho isso extraordinário. Então João capítulo 10. Voltando para cá. Mas de modo algum, versículo 5. De modo algum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Ok? Então veja, existe uma voz, que é a voz do bom pastor, e existe uma voz que é a voz do estranho. E a recomendação de Deus aqui é, bom, ao estranho você não siga, siga a voz do seu pastor. Não sei se você percebe, enquanto nós estamos falando isso aqui, você reconhece Deus falando com você? Não responda, só fale no seu coração. No seu coração está dizendo, isso é verdade, o que esse homem está dizendo. Não sei explicar, mas eu sei que é verdade. Então, eu acredito que quando você ouve a palavra de Deus, uma luz acende dentro de você. E essa luz que acende dentro de você é o seu pai, te lembrando do tempo que ele lhe fez. Ele falava com você. E você cresceu e não identificava mais essa voz, mas ao longo da sua vida, ele vai falar com você. Então, a recomendação de Deus é, se você ouve a voz do seu pastor, não endureça o seu coração, siga. Porque você pode fazer isso. Então ele disse, tem a voz do seu pastor e tem a voz do estranho. Quando você escuta a voz do estranho, que não é o seu pastor, o que é que você vai sentir? Medo. O que é que você vai sentir? Culpa. O que é que você vai sentir? Que você é um nada. Que você é uma formiga, que você é um gafanhoto, que você é uma porqueira. Que nem devia ter nascido. Quando você escutar essa voz, diga, não é o meu pai falando comigo. Eu reconheço, isso é a voz do estranho. Deixa eu ler com você Deuteronômio capítulo 1, versículo 27.
Posso ler? Deuteronômio capítulo 1, 27 diz assim: murmurastes nas vossas tendas e dissestes: por que o Senhor nos odeia? Tirou-nos da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, a fim de nos destruir. Escute, o que Deus está dizendo aqui? Por causa disso aqui, eles não entraram na terra da promessa. O que é a terra da promessa? Terra da promessa é um lugar de delícias, onde Deus deseja nos levar, nos introduzir. Pastor, esse lugar é físico? Não necessariamente. Hoje não. Nesse tempo aqui era. Era uma terra, literalmente. Mas hoje, o lugar onde o Senhor deseja nos introduzir é um lugar onde existe paz, alegria, amor. O mundo está em guerra ao seu redor e dentro de você tem festa. O que aconteceu? Você foi introduzido nesse lugar, por dentro. Então, o que aconteceu aqui? O Senhor diz assim: murmurastes nas vossas tendas e disseste: por que o Senhor nos odeia? Você percebe que, por muitas vezes na vida, você vai querer ter esse discurso: Deus me odeia. Deus não me ama. Deus me rejeitou. Escute, essa voz é a voz do estranho. E o que Deus está dizendo é: ele é ladrão. Ele é salteador. Não escute a sua voz. Escute a voz do pastor. Essa é a voz do estranho. A voz do estranho pergunta assim na tenda. O que é a tenda? É a sua casa, o seu quarto, a sua cama, o seu lugar íntimo. Lá naquela intimidade, na sua intimidade, na sua casa, no seu lugar mais profundo, você está dizendo: Deus me odeia. Deus me rejeitou, Deus não me favorece. O Senhor disse: não escuta essa voz. Porque esse tipo de conhecimento acerca da pessoa de Deus vai te impedir de entrar nos teus lugares de conquista, nos teus lugares de vitória, nos teus lugares de avanço. Isso vai travar você por dentro. Isso vai tornar você igualzinho à voz que você está ouvindo. Irmãos, isso é muito sério. Deixa eu te mostrar um exemplo que aconteceu, por exemplo, com Adão. Um negócio interessante. Adão. O Senhor todos os dias visitava Adão. O Senhor ia na casa de Adão, no jardim do Éden, e conversava com Adão. Quando foi um dia, Deus entrou no Éden e o Adão não estava na sala de estar. Onde que Adão estava? Escondido. E o Senhor pergunta: por que você está escondido? Por acaso você andou ouvindo voz de estranho? Pode ler isso em Gênesis. Por acaso você ouviu uma voz estranha? Como foi que Deus identificou que Adão estava ouvindo voz estranha? Porque ele disse assim: eu ouvi a tua voz e percebi que eu estava nu. Olha que coisa. Aí Deus disse: tem algo errado aí. Porque se você estivesse ouvindo a minha voz, você nunca ia dizer que você está nu na minha presença. Você não ia se ver nu. Você ia se ver vestido, protegido. Então, quando Adão estava se enxergando nu, Deus identificou: esse cabra não está ouvindo o que eu falei para ele. Escute a voz do seu pastor, não a voz do estranho. Porque a voz do estranho vai dizer: você é indigno, você não pode, você não consegue, você é uma desgraça, não devia nem ter nascido. Você é um acidente da natureza, você é muito feio. Você não vai casar, não. Ninguém vai te querer. Você vai até conseguir um emprego, mas você não vai ganhar um salarinho desse tamanho. Você vai andar pela vida, mas a vida não vai ser boa com você, não. Isso é voz do estranho. A voz do pastor, ela te coloca num outro ambiente. Segunda coisa que Deus percebeu que Adão estava... Por que Adão estava ouvindo voz estranha? Primeira coisa foi
Adão disse: eu estou nu, estou despido, estou desprotegido, estou frágil. Segunda coisa que identificou, ele teve medo. Percebe? Medo. Terceira coisa, ele se escondeu. Queridos, presta atenção. Nosso relacionamento com Deus, primeira coisa que vem é: Deus quer ter relacionamento com você. Deus quer perdoar nossos pecados e nos dar a vida eterna? Quer. Mas isso é só o começo da conversa. Porque na verdade o que Ele quer são filhos. Na verdade o que Ele quer são relacionamentos. O que mais dói no coração de Deus é que o nosso pecado nos separa dEle. E Ele quer arrebentar com essa ponte. Vem para cá. Não quero nada entre nós. Você é meu filho. Não te largo, não te deixo. Você é meu. Eu te fiz. Então, o que Deus quer restaurar é reconciliação. O que Deus quer restaurar é você como filho. Volta para a casa do Pai. Eu amo Coríntios capítulo 5. Que o Senhor diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Irmãos, eu imagino a cruz, Jesus morrendo na cruz, e Deus: filho, aguenta só mais um pouquinho, está terminando. E Deus com os braços gigantescos dele assim: só um pouquinho, filho, aguenta. E ele agarrando o mundo assim com seus próprios braços: filho, fica mais um pouquinho aí. E ele disse: pai, por que você me abandonou? Filho, não te abandonei não, estou salvando teus irmãos, aguenta um pouquinho. E o braço dele estendido e atraindo a todos. Então a Bíblia fala: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Aí ele diz assim: e Ele nos deu o ministério da reconciliação e nos tornou embaixadores do seu reino, como se Deus, por nosso intermédio, gritasse dizendo: reconcilia-te. Volta. Então o que é que identificava que Adão estava ouvindo voz estranha? Ele se viu despido, desprotegido, rejeitado, sujo, indigno. O Senhor diz: tem alguma coisa estranha, ele não está ouvindo a minha voz. Ele percebeu que Adão estava com medo. Ele disse: não está ouvindo minha voz, porque quem ouve minha voz não tem medo. Vocês estão comigo? E a segunda característica foi: sabe por que ele não está ouvindo minha voz? Porque ele está fugindo de mim. Quando você escuta a voz do seu pastor, você o segue. Você não foge dele, você foge da voz inimiga, não da voz do seu bom pastor. Vocês estão comigo? Agora, olha que coisa interessante. Tem um episódio, minha Bíblia. Tem um episódio, eu quero que vocês abram aí em Números capítulo 20. A gente vai encerrar aqui. Vocês estão entendendo alguma coisa até aqui? Números capítulo 20. Esse aqui é um episódio muito interessante. Números capítulo 20, versículo 2 diz assim: ora, não havia água para a congregação beber, pelo que se ajuntaram contra Moisés e Arão. Ainda aguento ouvir uns 10, 15 minutos ainda? Escute bem. O que nós temos aqui? Uma nação de aproximadamente 3 milhões de pessoas no deserto e não tinha água para beber. Você consegue imaginar o que é isso? Bom, anunciaram que ia faltar água, não foi? O Castanhão mora bem ali. A CAGES bota cano na nossa porta. Anunciaram: vai faltar água. Aí todo mundo já fica perturbado. Junta balde, enche balde. Tá, não quer. Aí quando a caixa seca, a gente começa a reclamar. A gente começa a reclamar.
e tal, não sei o quê. Um dia. Uma família de 5 pessoas. É só para você ter noção do que é 3 milhões de pessoas no deserto sem água. Então escute bem. Então, eles reclamaram para Moisés. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: antes nós tivéssemos perecido. Versículo 4. Por que trouxeste essa congregação para cá, para que morramos, nós, nossos animais? Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar? Lugar onde não há figos, não tem vides, não tem romãs, não tem água para beber. Então Moisés e Arão se foram da presença da assembleia até a porta da tenda da revelação e se lançaram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. Moisés estava com um sério problema. Não tinha água para o povo. O que ele fez? Cara, vou orar. Isso é uma lição para a gente. Quando faltar água, vá orar. Fique mais espiritual. Versículo 7. E o Senhor disse a Moisés: toma a tua vara, ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e fala a rocha perante os seus olhos, que ela dê as suas águas. Presta atenção aqui. O que é que nós estamos falando aqui? Deus está falando, o pastor está falando com Moisés para resolver um problema. Escute. Qual foi a solução que Deus deu para Moisés? Moisés, seguinte, a estratégia é a seguinte: tem uma rocha. Eu quero que você vá até a rocha tal e você fale com a rocha. E ela vai jorrar água. Escute, isso parece loucura? Mas quem foi que falou com você? O pastor. E a Bíblia fala: quando o pastor fala com você, saia do aprisco e siga. O Senhor disse: fale com a rocha. E ela vai dar água, rios de água, para você e para o povo. Escute o que acontece. Moisés tomou então a vara diante do Senhor, como esse lhe ordenou. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha. E Moisés disse: ouvi agora, seus rebeldes. Escute, ouvi agora, seus rebeldes. Deus mandou fazer isso? Não. Se ele estivesse no Nordeste, ele ia dizer um palavrão. Ouvi aqui, seus... Ele estava zangado. Não era por menos. Vamos dar um desconto para o homem. Se a gente fica aperreado porque os nossos filhos... Porque a mulher fica... Ou porque o marido... Né? Vamos botar as coisas aqui em pé de igualdade, né? Que as mulheres também têm suas queixas. As mulheres têm suas queixas. Se a gente fica indignado porque estão falando assim, imagina Moisés. Então ele estava irado. E o Senhor disse: para você resolver o problema, fale com a rocha. Moisés não foi falar com a rocha, ele foi falar com o povo. E disse: seus bandos de rebeldes. Cadê? É o 10. Isso. Porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Ora, o Senhor já disse que ia ter água. Se o povo tivesse ouvido o pastor falando, dizer: claro, Deus não falou. Então Moisés disse assim: por acaso vamos tirar água dessa rocha, seus bandos de rebeldes? Então Moisés levantou a vara, tacou na rocha 2 vezes e saiu água copiosamente. E a congregação inteira bebeu e os seus animais. Mas no versículo 12 tem uma sentença horrorosa. O Senhor diz assim: pelo que o Senhor disse a Moisés e Arão: porque você não creu em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso você não introduzirá esta congregação na terra santa.
Moisés foi punido na hora. Versículo 13: estas são as águas de Meribá, porque ali os filhos de Israel contenderam com o Senhor, que neles se santificou. Presta atenção nisso aqui. O que está acontecendo? Essa rocha aqui é Cristo. Aconteceram 2 episódios que a rocha deu água para Israel. 2 episódios. A mesma coisa tinha acontecido 40 anos antes. No livro de Êxodo, capítulo 17, fala a mesma história. E tem um detalhe interessante, lá em Êxodo, capítulo 17, quando acontece o mesmo problema. O povo está com sede, não tem água, e o Senhor diz, vai para a rocha, fere a rocha. Em Êxodo 17, o Senhor manda ferir a rocha. Mas em Números 20, ele não disse para ferir, ele disse, fale a rocha. E ele não falou a rocha. Ele bateu, foi 2 vezes, porque ele estava irado. Estava irado. Presta atenção aqui. Em Êxodo capítulo 17, o Senhor diz assim, vai para a rocha, bate nela e eu estarei sobre a rocha. E ela vai dar água para vocês. Oh, rapaz, isso aqui diz para mim. Aquilo que eu li em Coríntios 5. Que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo. Cristo é a rocha. E ele disse, vá para a rocha, fira a rocha, e eu vou estar sobre a rocha, dando água. Olha que coisa linda. Deus estava em Cristo, ferindo a rocha e dando água para todos quanto tivesse sede. Em João capítulo 4, a gente encontra Jesus conversando com uma mulher pecadora. Ela já tinha tido 5 maridos, 5 homens diferentes. E ela era mulher e era samaritana. Os samaritanos eram considerados uma das piores classes de pecador que existia. E Jesus faz como? Ele passa no meio de Samaria. Os judeus não passavam por Samaria, eles arrodeavam. Mas Jesus passa no meio de Samaria. Por quê? Porque lá em Samaria existia uma mulher que Deus iria rasgar Jesus para dar água para ela. Então, quando Jesus chega e vê aquela mulher no poço, começa um diálogo. E ele diz assim, mulher, se tu souberas quem fala contigo, tu lhe pedirias e ele te daria águas vivas. Escute, o que ele falou? Ele disse, se tu souberas quem fala contigo. Só isso. Se você simplesmente soubesse, você falaria. E a rocha te daria água. Então, o que separava o destino eterno daquela mulher era simplesmente porque ela não sabia acerca de Jesus. Mulher, se tu souberas quem fala contigo, é fácil resolver o teu problema. Você só abriria a boca e a água ia jorrar. Então escute. Teve uma vez que Moisés teve que ferir a rocha porque Jesus ia ser crucificado. Que era a rocha que ia dar água para as pessoas. Jesus ia ter que ser crucificado. Então Moisés tinha que ferir. Escute, mas Jesus não seria ferido 2 vezes. Seria ferido 1 vez. E ele já foi ferido. Então, o que Deus estava dizendo é, Moisés, agora o seguinte, você não precisa mais ferir, ele já foi ferido. A única coisa que você precisa fazer agora é, fale com a rocha. Não precisa mais ferir, não precisa mais bater, só fale com a rocha. E você terá a água que você precisa. Agora o que me chama a atenção, o que eu estou lhe falando, irmãos? É porque muitas vezes você vai se aproximar de Deus e você está buscando merecer. Você está buscando ser bom o suficiente para que Ele te aceite. E não é assim que funciona. A rocha já foi ferida.
A única coisa que você precisa fazer agora é falar com a rocha. Só isso. Escute que coisa extraordinária. Jesus falou assim. Quem crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas escute que expressão interessante. Ele disse assim, quem crê em mim, como dizem as Escrituras. Então significa dizer que existe um modo de crer em Cristo. Existe. Existe um modo de falar com a rocha e ela dá água. Mulher, ele está dizendo, se você crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Que verdade é essa? O que as Escrituras dizem sobre Jesus? E aí eu vou citar para você uma história. Você se lembra que em Atos capítulo 10 tem uma história de Cornélio. Cornélio manda mensageiros a Pedro para trazê-lo à casa de Cornélio. Antes dos mensageiros chegar na casa de Pedro, na hora do almoço, enquanto a mulher fritava o ovo lá, meio-dia, estava com fome, e disse, bem, eu senti uma inquietação no meu espírito para orar. Pedro. Então diz a Bíblia que ele subiu e foi orar. Quando Pedro começou a orar, ele teve um êxtase. E o que é o êxtase? O êxtase, a pessoa ficou fora dos seus sentidos. Não é uma visão simples. Uma visão simples, Deus te mostra algo que você viu no mundo espiritual. Mas nesse caso aqui, ele foi arrebatado dos seus próprios sentidos. É um êxtase. E quando ele teve esse êxtase, ele viu que um lençol descia do céu. E naquele lençol tinha toda espécie de animal imundo que os judeus não tocavam para comer. E quando ele viu aquilo, o Senhor falou com ele e disse, levante-se, mate e coma. Pedro saltou e disse, nunca, não vou comer, porque eu nunca vou comer coisa imunda. Aí o Senhor disse para ele, Pedro, não chame imundo o que eu purifiquei. Irmãos, esses animais que Pedro via são gentios, somos nós. E o que Deus estava dizendo é, Pedro, a estação mudou, a rocha foi ferida. A rocha foi ferida. Eu estou sobre a rocha. A água está jorrando de mim e não há quem pare esse fluxo. Pedro, mudaram as estações. A rocha foi ferida. Pedro não tinha entendido ainda o que havia acontecido. Jesus falou, Pedro, levante-se, mate e coma. Ele disse, eu não vou comer coisa imunda. Não chame imundo o que eu purifiquei. O que Deus está dizendo, você é gentil? Sou. Eu já te purifiquei. O que eu preciso fazer? Você só vai à rocha e fala com ela. Rapaz, é tão fantástico, porque nós temos aqui uma situação que nós temos o povo aqui que estava... Baixa esse negócio, homem. Nós temos uma situação aqui de um povo que estava murmurando, você concorda comigo? Murmurando, enchendo a paciência, pecando, reclamando, gritando. Blá, blá, blá. Mas quando Moisés feriu a rocha abriu água. E o Senhor diz assim, versículo 13, estas são as águas de Meribá,
porque ali os filhos de Israel contenderam com o Senhor, que nele se santificou. Então, o que significa dizer que apesar do pecado do povo, o Senhor lhes deu água abundante. E é isso que nós precisamos entender acerca de Jesus. Se você crê em Jesus, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O que esse povo precisou fazer para Deus lhes dar água? Nada. Vocês estão comigo? Nada. Deus estava dizendo para Pedro: Pedro, a rocha foi ferida e água abundante foi derramada sobre o povo. Não chame de impuro o que eu santifiquei. Agora eu pergunto para você: se você descobre hoje que Deus santificou você, você tem coragem de voltar para casa do Pai? Você tem coragem de sair do aprisco e dizer: o Pai está te chamando, eu vim te buscar, estou com saudade de você, eu te fiz, eu te gerei, eu te formei, cada célula do seu corpo foi eu que fiz, você é a ovelha do meu pasto, você reconhece minha voz que fala contigo? Eu vou te chamar para fora do aprisco, venha, me siga, encontre pastagem e seja salvo. Não, mas eu tenho que ficar bom. Não, escute, esse povo estava murmurando. E o Senhor abriu a rocha e lhes deu abundantemente água. Se você conhecer Jesus, como dizem as Escrituras, isso vai acontecer com você. Escute, nós temos aqui 3 bases de pregações na igreja: o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito. Todas as nossas pregações, elas estão em cima desses 3 tópicos: o amor do Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito. O que eu entendo é que se você conhecer a bondade do Pai, o amor do Pai por você, se você receber o dom da graça, o Espírito é liberado. Há uma chuva inominável da presença de Deus sobre aquele que conhece Jesus, como dizem as Escrituras. Você não fugirá da casa do Pai, você correrá para o Pai. Deixa eu contar uma história para a gente encerrar. Vem para cá, louvor. Eu li uma história de uma menina, de uma criança, muito interessante. Preste atenção nisso aqui, porque ela pode descrever uma realidade que você vive. Essa criança, ela era uma criança mestiça. Ela era uma criança coreana. Ela foi gerada eu acho que numa guerra entre os Estados Unidos e a Coreia, uma coisa assim. E naquele tempo os soldados, eles obviamente abusavam das mulheres. Os soldados americanos abusavam das mulheres da Coreia. E nessa época surgiram muitas crianças mestiças. Os coreanos têm uma característica, eles são orientais. Estou certo? Não, Oriente e Ocidente, né? Eles têm uma característica nos olhos, cabelo é diferente. E eles têm uma coisa muito forte acerca da pureza da raça. Então, quem não é coreano legítimo, ele é rejeitado. Então, essa criança nasceu exatamente dentro desse contexto. Ela era filha de um soldado americano. Quando ela fez aniversário de 3 anos, ia ter uma cerimônia lá na vila dela, e ela via a sua mãe muito angustiada, muito agoniada. E ela, 3 anos, não entendia o que estava acontecendo. Até que ela ouviu alguém comentando que um homem estava disposto
a casar com a sua mãe. Mas tinha um detalhe: não queria filho mestiço. Então a mãe tinha que dar destino à criança. A mãe naquela noite tinha que tomar uma decisão: ou você fica com a criança, ou você casa. Se você quiser ter um futuro, você vai ter que abrir mão da criança. E a mãe naquela noite dormiu agoniada, enroscada com a sua filhinha. Cedo de manhã, ela saiu com a criança rumo à estação de trem. Levou um saquinho com uma muda de roupa e um lanche. E disse: mamãe, o que vai acontecer? Ele disse: eu vou deixar você com seu tio. E assim eles foram. Quando chegou numa estação distante, a mãe disse: desça e espere o seu tio. A criança desceu, sentou-se no banquinho. Chegou a noite e o tio não apareceu. Chegou o cara da estação e disse: você não pode ficar aqui. Ela era chamada de Tude, ou era Tug, uma coisa assim. Essa expressão Tug significa: você é um lixo, você é mestiça, você é uma desgraça, você é uma miséria. E o homem enxotou ela da estação. Criança de 3 anos. E ela buscou ali um vagão de trem, onde tinha algumas vacas, puxou algumas coisas sobre ela e se aqueceu durante a noite e escapou. E ficou esperando o seu tio, só que o tio nunca apareceu. De noite ela comeu o último lanche que tinha, o único lanche que tinha, e agora ela se viu que não tinha mãe, que o tio não veio buscar e ela estava só. E então ela resolveu fugir para os campos. E lá nos campos ela podia pegar um melão, pegar uma fruta, uma coisa e tal, só que os fazendeiros deixavam guardas. E muitas vezes ela era apanhada e levava muita surra, porque estava pegando fruta escondido na noite. Quando não podia pegar fruta, ela comia ratos. E ela disse que comia tudo, comia a pele, comia tudo. Uma vez, um fazendeiro pegou ela, jogou ela dentro de um poço. E naturalmente, todas as vezes que o fazendeiro via, chamava ela de quê? De Tug ou Tude. Vou chamar Tude, mas vai que seja essa expressão. Você é uma Tude. Você é um lixo. Você é uma vergonha. E jogou ela dentro de um poço. Passaram-se 3 dias, se eu não estou enganado. Ela ouviu uma voz lá em cima dizendo: menina, menina, você está viva. Ela fez um sinal, a mulher percebeu que ela ainda estava viva, jogou um balde, puxou ela do balde e disse: simplesmente fique viva, simplesmente fique viva. A mulher levou ela escondida para casa, deu uma refeição e ela voltou de novo para o campo. Dias depois, o outro fazendeiro pegou ela de novo, só que dessa vez não jogou no poço, amarrou ela naquelas espécie de roda que gira água. Amarrou ela e ela ficava girando, passava por dentro da água, a cabeça, voltava de novo, a cabeça, voltava de novo, e o homem dizendo: você é uma Tude, você tem que morrer, você é um lixo, você é uma miséria. Ela já estava para desmaiar e ela viu um homem branco que aproximou-se dela. Deixa eu engolir as lágrimas aqui, peraí. Um homem branco se aproximou dela. E na cultura coreana, um homem branco, ele é um homem rico. Então ela disse: nossa, um homem rico veio me salvar. E o homem rico tirou ela e disse: menina, simplesmente fique viva. Você precisa viver.
Passaram-se os dias e ela foi capturada de novo. Ela tinha que comer, tinha que viver de um jeito ou de outro. Só que dessa vez não jogaram ela no poço, não colocaram ela na roda, colocaram ela num prédio abandonado, lotado de ratos. E lá ela apanhou muito e apagou, desmaiou. A última visão que ela teve, ela estava no lixão. E ela abriu os olhos e viu uma mulher de branco com os olhos azuis. O problema é que nessa altura ela já tinha 9 anos de idade, 7 anos de idade. E essa mulher, ela era uma missionária da visão mundial. A missionária olhou para ela e do jeito que viu ela, deixou. Por quê? A missionária não podia levá-la. O orfanato só recebia crianças recém-nascidas, porque era fácil adotar. Mais de 7 anos ninguém queria. A missionária deixou ela e partiu. Quando a missionária partiu, as pernas dela ficou pesada. E ela ouviu uma voz que dizia: é minha filha. A missionária não conseguiu ir, ela teve que voltar. Pegou a criança, pesava 13 quilos, couro e osso. Levou para a estalagem, lá para o local onde cuidava das crianças. E lá ela foi ajudar a cuidar das outras crianças menores. Espera aí, eu já ajudava as crianças menores. Então ela se realizava vendo aquelas crianças, né? Criança de 1 ano, 2. Até que um dia entrou um homem gordo. Ela gosta do homem gordo, né? Homem gordo, vestes brancas. Porque na cultura deles, homem gordo é rico, né? Nesse sentido, eu estou milionário, tá maravilhoso. Homem gordo é rico. Então ela viu um homem gordo entrando. E de vez em quando ela escutava alguém dizer: cadê a criança fulano de tal? Ah, foi adotada. Ela disse: mas o que é adotada? Ela não sabia o que era adotada. Mas ela sabia que era uma coisa boa. Desapareceu uma das crianças e alguém dizia: não, ela foi adotada. Ela disse: deve ser coisa boa. Então entrou esse homem branco. E ela viu que o homem branco entrou e pegava uma criança, levava aos braços, olhava nos olhos, beijava. E ela acompanhava atenta aquilo que o homem branco estava fazendo. E ela imaginando: isso que deve ser pai, deve ser isso. O homem branco deixava o primeiro, passava para a segunda criança, levantava, olhava nos olhos, beijava, e ela se aproximando e achando aquilo bonito, fascinante. O homem branco pegou o terceiro bebê, olhou, beijou e colocou de volta, e ele olhou do canto do olho e viu que cada vez mais ela se aproximava. Aí o homem branco baixou a criança, se virou para ela e ela se afastou. Mas o homem branco se aproximou dela e ela disse que já faziam 3 anos que ela estava no orfanato, mas a sujeira do seu corpo ainda não tinha saído. Seus joelhos eram sujos, seus cotovelos eram sujos, ela era suja. Seu cabelo tinha tanto piolho, tanta lêndia, tinha tanta verme, que ela disse que as vermes ela sentia quando tinha fome, as vermes vindo na garganta. E para piorar um pouquinho a situação, ela tinha um olho caído e quase cega por causa da desnutrição. Então ela viu o homem branco se aproximando e ela se afastou. E ela viu a mão do homem branco pegando nela. E ela disse, ela gostando daquilo, né? Gostando. Meu Deus, que ela nunca tinha recebido carinho na vida dela, né? E o homem branco se aproximando.
E o homem branco tocou nela, passou a mão no rosto dela, e ela gostando e se envolvendo com aquilo que o homem branco estava fazendo. Mas quando ela menos esperou, ela cuspiu a cara do homem e correu. E se escondeu no armário. E passou a noite, passou o dia com aquilo, e se julgando e dizendo: meu Deus, a primeira chance que eu tenho. E o que eu fiz? Cuspi na cara dele. Agora o dono desse lugar vai me mandar embora porque eu tratei mal o homem. Mas no dia seguinte, o homem estava lá de novo. E mandaram chamar a menina. E ela disse: é hoje que vão me expulsar. Mas depois de umas conversas, o homem disse: eu quero ela. Não, mas ela, você não está entendendo, ela tem 9 anos. Ela já tem toda uma carga emocional, ela já tem toda uma desestrutura dentro dela. Ela não é uma pessoa de cadeia, ela que eu quero. E o homem levou a criança para casa. A criança entendeu que ele era um homem rico, estava levando a criança para quê? Para trabalhar em casa. Só que quando chegou lá, o homem tratou das suas vermes, deu antibiótico, comprou roupa, andava com ela na rua, e pela primeira vez na vida, ninguém chamou ela de tudo, de lixo, mas as pessoas tratavam ela bem, e ela não entendia o que estava acontecendo. E todos os dias na casa o homem não botava ela para trabalhar, não botava ela para lavar banheiro, não botava ela para... Não. E ela não estava entendendo aquilo. E também não entendia por que as pessoas tratavam ela bem. Quando foi certo dia, ela estava numa vila, conversando com uma outra criança da idade, disse: você ainda não entendeu que você é filha? Aí foi que a ficha caiu, ela disse: meu Deus, eu sou filha. E disse que ela correu a montanha, correu rápido. Quando chegou em casa, sua mãe estava sentada numa cadeira de balanço, e ela pulou no colo e disse: eu sou sua filha, sou sua filha, sou sua filha. Só que era na língua coreana, e a mãe não entendia nada. O tradutor chegou e disse: ela está dizendo que é sua filha. E as lágrimas da mãe começaram a rolar no rosto. Ela descobriu que era filha. Ela não era mais chamada de tude, ela não era mais chamada de lixo, ela não era mais empregada, ela não era mais desprezada, ela era filha. Eu fico imaginando quantos filhos de Deus estão vivendo aí, sendo chamados de tude, sendo chamados de lixo, sendo chamados de nada, não acreditando na vida, não acreditando no amor do Pai, e o Pai esperando que a sua ficha caia, que você volte e descanse no meu amor. Descanse no amor do Pai. Não deixe o mundo esmagar você. Pode ser que em algum momento a graça te abraçou, mas você não conhecia o amor e você cuspiu na cara de Deus. Mas no outro dia ele está lá de novo. É você que eu quero. É você que eu quero. Não importa as marcas que você tem no joelho, não importa os piolhos da sua cabeça, não importa o seu olho torto, não importa seu estado de saúde, eu quero você. Vou te levar para casa. Então não vou te fazer apelo, porque se o pastor falou com você, você sabe o que tem que fazer. Ele quer que você descubra que você é filho. Ele não quer
quer saber da sua sujeira, não quer saber do seu passado, não quer saber da sua história, quer saber de você. É você que eu quero. Que Deus os abençoe.